Conversando com alguns amigos nos últimos dias, eu me deparei com situações muito parecidas e achei que por isso a gente devia falar de comunicação não violenta. Veja se você não se identifica com essa história. Você combina uma coisa com uma pessoa ou um grupo de pessoas e essa combinação deve começar a acontecer nos próximos tempos. Só que aí você percebe, você tem a sensação de que você está fazendo a sua parte nesse combinado, enquanto essa outra ou outras partes não estão fazendo o que lhe cabiam nesse combinado. Aí, você, ao invés de dizer claramente o que é que está acontecendo, você se frustra, não diz nada e continua agindo a partir daquele combinado. Junto desse agir no combinado, você percebe e se frustra que o outro não está agindo com o combinado. E nisso você vai ficando cada vez mais frustrado, cada vez mais nervoso, até o ponto em que você estoura e briga ou se irrita ou rompe relações com essa pessoa ou grupo de pessoas, porque você não vê as outras pessoas agindo de acordo com o que era o combinado. Se identificou? Esse é um modelinho de uma interação que é muito comum. E a gente faz isso o tempo todo, desde uma pequena ação a uma grande ação. E por que é que a gente faz isso? Bom, enfim, muitas são as razões pra gente fazer isso, mas eu acho que um primeiro ponto da gente chegar nesse tipo de interação é que a gente está muito habituado a, não dizer declaradamente as coisas que a gente gostaria de dizer, e 2, a gente categoriza muito aquilo que a gente fala e faz e aquilo que o outro fala e faz. E aí a gente classifica tudo que o outro fez dentro dessa caixinha do que está errado ou do que não está bom, dentro do julgamento. E a comunicação não violenta é uma ferramenta de linguagem que procura desmistificar toda esta conversa. Então, ao invés de eu julgar, ao invés de eu discriminar e ao invés de eu jogar as coisas em cima do outro, eu procuro fazer 4 coisas fundamentais para cada uma das interações. A primeira coisa é, eu observo os fatos e falo sobre os fatos objetivamente, sem julgamentos de valor. Que é um negócio que é mega difícil. Eu analiso quais são os sentimentos, e é muito difícil falar de sentimentos, quais são os sentimentos que eu tive a partir da participação ou vivência daqueles fatos que eu observei. A partir desses sentimentos, eu avalio quais são as necessidades que me causaram esses sentimentos, então quais necessidades que eu tenho e que não foram atingidas e por isso me levaram àqueles sentimentos. E a partir dessa análise desses elementos, eu chego aos pedidos que eu gostaria de fazer a essa pessoa ou grupo de pessoas, a partir dos sentimentos que eu tenho, que foram gerados dentro dessa situação e que me levaram a pensar sobre as necessidades que eu tenho. Eu vou entender. Mas uma conversa não é só a gente, né? Não é uma pessoa só. 2 ou mais pessoas conversam. Portanto, a comunicação não violenta não se trata só daquilo que você observa, sente, tem necessidade e pede. Evidentemente que isso se trata daquilo que cada uma das pessoas envolvidas observa, sente, tem necessidade e pede. E é claro que isso pode parecer muito malucão, mas o objetivo é justamente que as pessoas sejam capazes ao longo do tempo de se ouvirem melhor, para poder viverem melhor e reconhecer melhor as suas necessidades, mas também as necessidades dos outros. Como é que a gente faz para resolver isso? Você tem a possibilidade de dizer objetivamente: nós combinamos que cada um de nós faríamos essa parte. Ao longo do tempo eu observei que eu tenho feito esta parte e esta parte. E isso tem me causado um sentimento de cansaço e frustração, porque eu gostaria de ter o trabalho melhor dividido entre nós. Olha que diferença de você chamar o outro simplesmente de preguiçoso e de você elaborar tudo isso. E quando você elabora tudo isso, você tira do outro a responsabilidade exclusiva das coisas, porque você também tem um papel naquilo. E você não só tira a responsabilidade na ação, mas você tira também na comunicação. Você está falando sobre aquilo com aquele sujeito, ao invés de simplesmente ignorar o outro e só despejar ameaças ou julgamentos contra ele, né?
Esse é um exercício super difícil. Você precisa estar o tempo todo consciente da maneira como a gente julga os outros o tempo todo para ser capaz de transformar a maneira como você pensa a relação com os outros e como você, evidentemente, comunica isso para os outros, né? E isso também é super difícil porque, em geral, quando a gente ouve uma crítica, a nossa ação primeira é criticar de volta. É muito difícil a gente ouvir e assimilar aquilo. Ou então a pessoa vai se defender e vai dizer: não, mas você já percebeu a coisa X, Y, Z que eu faço e que tá super certo e que tá todo mundo elogiando? E aí é muito difícil as partes chegarem a algum lugar. Porque definitivamente as pessoas vão ficar ou se acusando ou se defendendo o tempo todo. E não tem como isso dar certo, gente. Não tem como isso dar certo. A comunicação não violenta me parece interessante para a gente fazer uma análise melhor da maneira como a gente se comunica com as pessoas. Ela não é perfeita, se você for ler o livro, tem vários livros. O cara que desenvolveu isso se chama Marshall Rosenberg e ele tem vários livros. E os livros, porque são best-sellers, são bem repetitivos, eu acho que eles são super repetitivos. Eu super entusiasmada lá, fui comprei 2 livros, achei um pouco demais, tipo, over. E eu não vejo como uma fórmula mágica que vai resolver todos os seus problemas, ou que você tem que ficar engessado dentro disso, porque é muito difícil a gente controlar as coisas que a gente sente e tal. Mas eu acho um caminho legal pra gente começar a pensar melhor como a gente estrutura a nossa interação com as pessoas e em outras possibilidades que vão além do ego, de mostrar pro outro que a gente tá sempre certo, de que quem manda é a gente mesmo. A gente faz isso o tempo inteiro. Eu quero que você comece a prestar atenção nisso. O tempo todo a gente acha que a gente tá certo. Quando a gente se livra dessas amarras, de achar que tá sempre certo, de ter que estar sempre certo, de querer sempre competir com o outro, o ambiente corporativo é isso, as relações de amizade também são assim, parece que o tempo inteiro a gente tá querendo competir com o outro. E isso faz com que a gente ouça menos as pessoas. E quando a gente exercita um pouco da comunicação não violenta, não no sentido de uma coisa quadradinha, mas de fazer encaixes disso no nosso dia a dia, me parece que a gente sai um pouco desse caminho do competir com o outro o tempo inteiro. Hoje eu dei tipo assim, um super exemplo básico, mas eu acho que a gente pode falar desses 4 elementos aí com mais detalhes, se vocês quiserem, vocês podem deixar aqui embaixo se vocês acharem interessante. Empatia também, compaixão, são elementos que a gente pode discutir em outros casos, dá pra ficar horas falando disso, não. Se você tá achando que isso vale a pena pra você, curta, compartilhe, passe por aí, me chame pra dar um curso sobre isso pra você ao redor desse Brasil. E chega. Tchau!